Eu sou um fã da Suzuki em maioria das coisas que ela faz. Uma pela não ida na oficina. Que é um carro com 4x4, com reduzida e tal, pesa 1.100 quilos. Na Europa custa 30 mil euros ou mais um carro desse novo, né? A gente vai ver aí certos componentes aí que você fala, fora do comum. O carro é aguentar a paulada, coisa que os outros não têm. A última vez que você viu uma peça como essa aqui foi em que carro? Dá uma olhada nesse reforço de chassi que tem aqui. Isso aqui eu fiquei realmente impressionado quando eu vi. Ele conseguiu aumentar 5 km por hora de final com troca de pneus. Esse carro? Passa na lombada, sai as 4 rodas do chão, uso urbano que é contra lombadas, né? Dá uma diquinha pro pessoal do barulho atrás ali, não dá nem pra imaginar assim o que é. Recentemente vocês tiveram a oportunidade de ver um vídeo aqui no canal que eu compartilhei toda a minha experiência com vocês a bordo do Suzuki Jimny Sierra. Foram aí mais de 3.000 quilômetros a bordo desse carro e uma das coisas que eu prometi lá atrás para vocês quando eu fui fazer off-road e participei do evento Suzuki Day foi que eu traria esse carro na oficina para o Fernando da Racer Preparações e para o Fernando Borges da Mil Spec Engineering poder mostrar todos os detalhes, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem curiosidade em saber por que esse carro não é barato para a realidade do mercado brasileiro, mas também por que quem tem esse carro é apaixonado por ele e não troca por nada. Isso acontece muito aqui no mercado do Brasil. Suzuki talvez uma das marcas que tem a maior legião de fãs, de clientes fiéis aí a esse carinha aqui atrás que conquistou literalmente meu coração. Quem me acompanhou nas redes sociais nos últimos tempos viu o quanto eu gostei da experiência a bordo desse daqui, que é o Suzuki Jimny Sierra, a geração mais atual do modelo, na versão top de linha aqui para o Brasil, que é chamado Forestyle. Vamos colocar esse carro no elevador para poder mostrar todos os detalhes para vocês. E para quem chegou no canal agora, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Kifuri, um apaixonado pelo mundo das máquinas, que toda semana está aqui compartilhando muita informação legal para quem gosta do assunto. Então, bora comigo, vamos abrir o capô, vamos levantar, vamos olhar todos os detalhes do Suzuki Jimny Sierra. Bom, meus amigos, aqui não pode deixar o carro parado com o capô aberto, que esses dois já se juntam e começam a trocar figurinhas. Fernando Borges, Mil Spec Engineering, para quem ainda não conhece a empresa desse cara, vou deixar o link aqui na descrição, conheçam o trabalho extremamente competente que esse cara faz e outro cara extremamente competente. Fernando Kifuri, Racer Preparações, está aqui. Fernando, que inclusive já foi proprietário de um Jimny Sierra, morre de saudades do teu carro, né? E hoje eu quero entender de vocês dois. O Fê aqui eu acho que é a primeira vez que você está olhando esse carro mais no detalhe, né? Mas o outro, Fernando, já teve a oportunidade de ver bastante coisa e foi uma das pessoas que começou a comentar comigo sobre esse carro. Conta para mim, Fê, das tuas primeiras experiências que você teve, o que você lembra assim que te chamou muito a atenção no carro? Primeiro o design, né, que eu acho muito bonitinho. Ele ser pequenininho, né, fácil de estacionar, isso é uma qualidade que eu aprecio num carro de uso diário, né. No meu uso, eu achei ele bem econômico pela mecânica que tem, né? A maciez da rodagem que eu gosto, mas eu achava em algumas situações ele muito macio, justamente para andar bem em estrada de terra, né? Eu acabei até modificando essas coisas. Cara, eu achei sensacional. Eu andei com o meu carro bastante, mas não chegou a 10.000 quilômetros. Vendi o carro, foi uma bela experiência. Felizmente o Fê, até deixar claro, porque vai ter gente que vai perguntar, fala, pô, mas você gostava tanto, você vendeu. Ele teve que vender naquela... Eu tive que vender o carro naquela situação e... Você teria outro hoje em dia? Teria, eu gostaria de experimentar com a transmissão manual. O meu era automático, igual esse. Perfeito. Aqui embaixo do capô, meus amigos, tem um motor longitudinal, ele é 1.5 esse motor, 16 válvulas, 108 cavalos, mas... E até você, Fernandão, batendo o olho assim, você que é um cara que está habituado bastante com motores, o que te chama a atenção assim, quando abre o cofre do motor desse carro e você olha ele? A primeira coisa, a gente consegue identificar com facilidade os componentes mais críticos, né? Diferente daqueles veículos em que você tem um motor velado com um monte de componente inacessível, né? Esse aqui, como é feito para ser usado em situações em que muitas vezes você entra em emergência, né? Uma falha, alguma coisa,
tudo muito fácil, muito acessível e muito organizado. Uma coisa interessante é a fixação das coisas, né? Tudo muito conciso, não tem nada solto, nada jogado por cima, né? Tudo tem um caminho muito bem definido, muito bem preso, fixo. Isso é verdade, né? Nos chicotes, né? Eles sempre têm um apoio, né? Quando a gente olha... Tudo se preocupou em ter rigidez na fixação, porque como é um carro que em determinadas aplicações vai ter muita vibração, né? Se as coisas não forem bem presas, tudo começa a soltar e dá problema. Perfeito. Então dá para ver nitidamente essa preocupação com fixação das coisas, né? Tudo muito preso, muito conciso, né? Verdade, interessante. Uma outra coisa, batendo o olho, eu com meu olhar um pouco mais leigo, me parece tudo muito acessível aqui no cofre, né? Não me parece ter elementos com grandes dificuldades de acesso, né? Apesar de ser uma carroceria relativamente pequena, né? Como o Fernando falou, um carro pequenininho, mas dá gosto de chegar aqui, olhar e conseguir enxergar, né, todos os componentes. Para o reparador isso é muito bom, né? Para o cliente também, porque a gente sabe que custo de revenda, o valor de revenda de um carro também é influenciado bastante pela manutenção, né? Perfeito. E se a gente percebe que aqui muitas coisas estão fáceis, né? Isso ajuda bastante, né, Ô Fê, batendo o olho assim, você consegue identificar elementos que te mostram ter uma bastante qualidade, assim? Ah, sim. O primeiro é o chicote, né, que salta aos olhos, né? Dá para perceber, veja bem como é a fixação desse chicote, ó. Quantas fixações ele tem para atravessar de um lado para o outro da carroceria, né? Super bem. Até a mangueirinha do esguicho de água, muito bem presa. A qualidade dos materiais, né? Você vê que não é uma borracha que vai ressecar fácil, é bem maleável. É verdade, até aqui tem uma outra faça, né? Tem uma outra com um monte de fixadores. Né? Os tubos de freio muito bem colocados aí, acessíveis para fazer a manutenção. As bobinas expostas não tem aquela capa, né? Que muitas vezes acaba quebrando, né? Com o tempo vai ressecando e tal. Vareta de óleo num lugar acessível. Tudo isso eu acho que são grandes qualidades para esse carro, né? Perfeito. A gente olha até a bitola dos fios, né? Olha os fios desse componente, né? Da parte de arrefecimento. Tudo muito robusto. Parece mesmo. E outra coisa que eu passo a mão nele, tem muitos carros, você passa a mão no chicote, você consegue ver a emenda e onde abre aqui, né, a malha, né? Esse é todo vedado, né? É todo vedado, né? Essa fita, ela parece um pouco siliconizada, uma fita bacana, que eu nunca até achei para vender alguma coisa parecida, né? De resto é isso, aquela mecânica robusta. Eu sou um fã da Suzuki em maioria das coisas que ela faz. Perfeito. Tem vários carros que eu admiro. Uma pela não ida na oficina, além da troca de óleo e filtros. Né? Os Suzuki são reconhecidos aí por ter uma longevidade grande e uma robustez tremenda. Né? E esse é um exemplo do jeitão da Suzuki, né, de fazer as coisas. Né? Perfeito. Você comentou, a hora que você abriu o cofre do motor, você falou da bateria. O que te chamou a atenção? Foi o Fernando que levantou o ponto. Essa bateria você consegue abastecer ela com água, né? Numa situação de emergência você consegue carregar a bateria. Hoje em dia a gente não tem. Já não vê, né? Outra coisa que o Fernando tinha apontado também, né? Tomada de ar aqui, ó. Ela fica bem para cima. Bem para cima, né? E uma coisa que a gente percebe aqui interessante é que esse carro ele tem um compromisso muito largo, né? Ele tem uma aplicação urbana, mas também tem que desempenhar bem, né, em off-road. Então a gente percebe algumas ideias aqui exatamente, né, nas situações extremas, né, do off-road, o caso da bateria aí, a tomada de ar para atravessar, né, água com alturas elevadas, né, enfim. Você percebe que tem o tato aqui de quem realmente se preocupou em aplicação de off-road, mas também tem as preocupações de uso urbano, né? Perfeito. Por exemplo, o motor não é um motor muito grande, não é um motor que vai proporcionar consumos elevados, né? É um motor que tem um consumo muito bom pelo que pela aplicação, pelo tipo do carro, né? Então você vê que tem esse tempero entre desempenhar bem, né, em off-road, mas também ser um carro que você consiga usar sem inconvenientes, né? Sem inconveniente no uso urbano até diário. Uma receita que me chamou a atenção aqui é justamente ver
que quando você consegue fazer um carro de baixo peso, e particularmente me chama muito a atenção imaginar que é um carro com 4x4, com reduzida e tal, que pesa 1.100 quilos, né? Vocês imaginam, né? Você sabe muito melhor do que eu a complexidade do conjunto de mecânico que tem, mas aí quando você consegue fazer um carro leve, você não precisa de um motor muito grande e muito potente, né? Você consegue trabalhar com um motor de 100 e poucos cavalos e você descobre que para você usar, e eu tive a oportunidade, eu andei mais de 3.000 quilômetros com esse carro, que é meio que para usar no dia a dia, para ser muito franco, nós como entusiastas de performance, que você não precisa mais do que isso, né, assim. E como que era em vibração, assim, do motor? Ele é quietinho? Muito quieto. Muito quieto. É impressionante isso. Mas quieto de tipo de você ligar o carro e você olhar no contagiro para certificar, sabe? E não foi só eu. Teve gente no banco do carona que, sabe quando você vai engatar a marcha, assim, que você põe a pessoa, mas você tá ligado. Foi nesse nível, assim. Interessante, legal. Vamos começar a subir ele pra gente olhar aqui uns detalhes? Só um detalhe, TK. Qual que é a sua opinião, Fê, sobre isso? Eu percebo que, sendo um carro que vai ter uso, né, off-road, ele é bem aberto lá embaixo. Então, se pegar uma lama, eu entendo que vai sujar o cofre inteiro do motor, né? Tá vendo? Não tem nenhum fechamento lá embaixo. Eu não sei se isso foi preocupação em redução de custo ou peso, mas é bem aberto, né? Então... eu acho que para esse tipo de, vamos dizer, de acessório, né? Um protetor, isso aí fica a cargo de quem vai usar mais em trilha, mais em estrada de terra. Então, acho que não... Na minha opinião, não agrega nada ao usuário comum, né? Porque muitas vezes a utilização de um carro desse foi uma utilização igual a que eu tive. Ah, entendi. Né? A que eu tive, eu passei 2, 3 vezes na terra, subi uns morrinhos para experimentar o carro, mas eu usava ele no ambiente urbano. Entendi. Né? Até por procurar um carro de maior robustez, porque você sabe que os carros hoje em dia eles são extremamente sensíveis, né? Hoje em dia estão usando pneus cada vez mais baixos, né? E os carros vão ficando até chatos de guiar, porque você tem que guiar o carro pensando numa pedra, uma tartaruga, né? Aquelas sinalizadoras, que um objeto cortante. Entendi. Então, você fica meio preocupado com as coisas. E com um carro desse, ou qualquer outro tipo de Jeep, 100% Jeep, você esquece essas coisas. Né? Entendi. Você sobe numa guia e você não percebe. Né? Então, eu acho que ao conduzir um carro desse, você fica muito despreocupado. Muito despreocupado com esse tipo de situação. Né? De fato, é um tipo de carro que é engraçado. Nas passagens que eu tive, eu fiz questão, eu já tinha tido a oportunidade de fazer off-road com esse carro lá no sul, quando eu participei do Suzuki Day, mas agora teve um dia que eu falei, putz, queria conhecer um lugar novo que meio que só um carro com esse tipo de característica me leva. E eu não estava preocupado com o caminho. Ele te passa essa tranquilidade do tipo, você vai chegar. Eu vou. Né? Os SUVs modernos, eu já tive passagem, eu lembro quando eu cheguei aqui uma vez na oficina, eu falei, Fê, eu fui com um SUV desse com roda grande, pneu pequeno, eu fiquei com a sensação que qualquer momento eu poderia pegar uma pedra e rasgar um pneu e ia me ferrar. Né? E usando um carro desse, seja no off-road ou mesmo até no dia a dia, porque eu já tive situação de pegar um buraco e rasgar 2 pneus do carro. Né? Isso daqui você tem uma vida bem mais tranquila, sem se preocupar muito com o caminho. Né? Legal, vamos subir? Vamos. Só quero mostrar uma coisa que você chamou a atenção do acabamento aqui. Mostra pro pessoal. Você vê que a gente tem uma guarnição de borracha, né, entre a parte plástica e a carroceria do carro, né, que é para não juntar terra, né, e outras coisinhas, galhos que acumulam aqui com off-road. De fato, e acabar por ficar atritando na carroceria, né, e tirar a tinta. Então ele é bem vedado, né? Isso é uma qualidade desse carro. Esse carro é um carro caro, né, Thiago? Né? Mas é caro no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Na Europa custa 30 mil euros ou mais um carro desse novo, né? Então eu acompanhei bem a história desse carro desde quando ele foi lançado e chegou uma época que esse carro não era mais disponibilizado na Europa por causa de emissões. Quem tinha esse carro usado vendia ele 10 mil euros mais caro do que quando pagou, né?
E todo mundo quis correr para comprar esse carro e não conseguiu, né? Aqui no Brasil não foi assim, né? Esse carro ainda está dentro das normas, até então. É visto como um carro caro. Mas para produzir um carro desse jeito, nesse sistema que ele tem, com chassi, isso é caro, né? A gente tem que admitir que nada é barato no Brasil. Esse é um carro que, pelo que a gente paga, eu acho que ele entrega tudo aquilo que a gente precisa, que é a confiabilidade na estrada de terra. Tem muitas pessoas no longo dessa jornada dos meus dias com esse carro que comparou ele com SUVs atuais, com Jeep Renegade, com T-Cross, carros que estão aí nessa faixa de 150 mil reais, 160 mil reais. Onde vocês acham assim que esse carro se diferencia, vamos dizer, de um SUV atual moderno? Para mim é a durabilidade do carro, que o mecânico vai olhar e vai perceber que é muito mais durável, né? E aquele negócio que eu estava te falando, eu vou chegar no lugar que eu quero com um carro desse. Por exemplo, um T-Cross, um Renegade, ele não vai onde esse carro vai, né? E eu acho que é essa a principal vantagem, porque de resto os outros são muito melhores, são mais econômicos, né? No caso do T-Cross, o Renegade mais confortável, tem mais espaço por dentro, para guiar durante o dia a dia o Renegade é muito melhor. Isso aqui ainda tem uma caixa de direção igual de um Opala, por exemplo, vamos dizer assim, né? Setores sem fim. Né? Os carros modernos são pinhão e cremalheira, então elas são mais justas, são mais rápidas. Então os outros carros são melhores na cidade, né? Mas isso aqui dura muito tempo. Por que você acha que eles ainda usam setores sem fim? Tem assistência elétrica, mas é um conceito ainda, não é pinhão e cremalheira, vamos dizer. A robustez e a possibilidade de fazer ajuste se necessário, né? Quando necessário, você consegue fazer ajuste com isso, né? E já é usado de longa data e a gente sabe que funciona, suporta as cargas que recebe durante uma atividade de off-road. Eu fiquei impressionado quando eu fiz off-road. Parece que vai quebrar, né? A gente teve um trecho de subida, que era uma subida que não dava para ir devagar. Porque se fosse devagar não ia subir. Porque estava muito escorregadio e tinha umas erosões e tinha uma pedra no meio do caminho. E aí, quando eu olhei e comecei a vir com o carro rápido, eu falei, eu vou ter que dar nessa pedra. Porque eu não tenho para onde ir. E, cara, mas eu dei com força, assim, acelerando. O carro fez tum, passou. Eu falei, cacete, será que é a mesma pedra que eu tava vendo? Sem exagero, assim, não foi aquela pancada que você falou, meu, isso vai rachar no meio, sabe? Foi um negócio que passou e eu fiquei com aquela sensação. Eu falei, caramba, impressionante, né? Na sua pergunta, né, sobre o porquê que o Fernando está falando que é um carro caro, mas em resumo é exatamente o que o Fernando falou, mas em resumo é a versatilidade, né? Você pega um Renegade ou qualquer outro aí e vê a aplicação dele, é muito restrito. Esse aqui não, cara, ele é muito amplo, né? É um carro pau para toda obra, né? Enfim, tá aí a diferença. Só que para ele andar mais na aplicação off-road, tem algumas coisas que estão por baixo da carroceria, que a gente não vê a olho nu, mas que é muito superior, né? A gente vai ver aí certos componentes aí que você fala, meu, fora do comum, robusto. Tem peças aí muito fortes, muito resistentes mesmo. Você vê que o propósito do carro é aguentar a paulada, coisa que os outros não têm. Se pegar uma pedra dessa, como você falou, provavelmente você teria danos, né, que teriam que substituir componentes com certeza. Perfeito. Vamos lá, então. Muito bem, meus amigos. Começamos com um carro que tem eixo rígido na frente e atrás, né? Ele paga o preço na estabilidade, né? A gente comparar com aqueles outros exemplos que a gente acabou de dar, no asfalto isso aqui perde de longe para os outros, mas é de lavada. É um carro para ir passeando, curtindo, né? Exato. TK, a última vez que você viu uma peça como essa aqui foi em que carro? Essa rótula aqui. Isso é coisa de Jeep, coisa de Toyota Bandeirante. Você vê? É uma peça que te dá uma robustez muito grande, né? Olha o tamanho disso aí, de espessura, né? De área, né? Enfim. Então você vê, é um carro, é um projeto moderno, mas que ainda carrega coisas antigas que funcionaram muito bem em termos de resistência, né? Dá uma olhada na bitola disso aqui, ó. Olha, que coisa, né?
Então, assim, essa carinha de carrinho pequenininho, quando você olha por baixo, você muda de ideia completamente. Você começa a ver componentes assim super, né? Olha a bitola dessa barra aqui, dessa barra, né? Enfim. É de fato, né? É tudo muito robusto no carro. Olha a espessura de chapa, né? Enfim, é muito... Aqui, né? Não é chapinha fina, não. Realmente tiveram uma preocupação em fazer algo bem resistente. E dá uma olhada nesse reforço do chassi que tem aqui. Isso aqui eu fiquei realmente impressionado quando eu vi. Tá vendo? E na geração antiga do Jimny não tinha, né? Tá. Aí eles fizeram isso. E o câmbio apoiado, né, nessa travessa. É impressionante o tamanho, né? E soldado mesmo no... Faz parte do chassi do carro. chassi, né? Num carro frajuto não é de se esperar ver uma estrutura dessa. Então, você vê que realmente tem a preocupação. Olha como que é a solda aqui, ó. O tamanho da área de contato, né, do perímetro da solda. Olha a peça que foi feita para ancorar, né, no chassi. Isso é para dar uma firmeza muito grande. Sem contar, né, Fê, que a longarina, ela é 2 vigas, né? Geralmente nas picapes é uma viga só, né? Uma só U, né? São 2 U's. Isso, unidas com solda. Isso aí é uma rigidez. Solda mesmo. Solda de verdade. É uma coisa de louco, né? Realmente. Aqui a gente tem caixa de transferência. Aqui que é o acoplamento, né? O acionamento, aliás. Isso. Que é feito, né? E que nesse carro voltou a ser manual, porque, segundo eles, os consumidores gostam do acoplamento mecânico. Mas aqui a gente tem. Dá pra ver a alavanca vindo ali do assoalho do carro, né? Ah, sim. Diretamente na caixa de transferência. Aqui, né? Eles gostam disso, né? Eu não achei tão legal, eu preferia eletrônico. Também não uso o carro no off-road, né? Aqui eles já usaram elemento em alumínio, né? Elemento em alumínio para ficar leve, né? Então tira peso de onde dá para tirar, né? E muito robusto também, né? Porque uma viga dessa toda bem desenhada assim, né, Fê? Essas outras aqui, Teca, tem mais uma aqui, ó. Além daquele X no meio, tem mais uma aqui atrás. Essas têm preocupação em dar rigidez, né? Essa aqui é a preocupação em sustentar o câmbio, né? Tem uma cochinização, né? Preocupação aqui com esse conjunto. Então aqui não tem esse compromisso igual a essas outras barras aqui, que tem o compromisso de manter o carro mais conciso. Porque teve uma preocupação grande com o peso do carro. É um carro leve, 1.050 quilos, eu acho, 1.100 quilos, né? Então, eles se preocuparam para fazer o carro ficar leve. Com certeza aqui tem aços de excelente qualidade. Não dá para fazer um carro ficar leve sem ter aço de boa qualidade. Eu digo aço que tem resistência, mas ao mesmo tempo leveza, né? Falando assim, no popular, né? Às vezes, quando você não consegue a rigidez, aí você começa a usar artifícios como esse para garantir rigidez em determinadas situações, em determinados pontos da carroceria. Né? Perfeito. Ele tem mais 2, né? Na verdade, 3. Tem 2 aqui e mais uma lá na frente, né? Olha mais uma ali em cima. O carro é muito amarrado. Né? Aqui em cima, o cara né? é muito amarrado. Essa daqui. Em vez de um monobloco com chapas, né, mais grossas, né, preferiram usar um processo talvez mais barato, né, com chapas de mesma espessura, não com espessura variável, que é uma tecnologia mais sofisticada, mas encarece o processo, mas adicionaram barras estruturais bem distribuídas nos pontos. Na né? carroceria ele tem aços de diferentes características, vamos dizer. Características, mas não de espessura. Não sei. Então, por exemplo, tem carro que a coluna B, ela é multi-espessuras na mesma barra, né? Agora que você falou desse... Eu não sei como é que chama esse braço, parece um facão, né? Assim, vamos dizer, é uma peça de fato, né? Quando você olha ela, não parece que é num carro desse tamanho, né? Tipo que se vê em trem, né? O tanque de combustível, ele tem uma proteção em metal, né? É verdade. Ele é um pouco pequeno, eu achei, o tanque desse carro. Esse é um ponto que eu fiquei realmente desapontado. 40 com o meu litros. carro. Muito pouco combustível. E eu parava, só que o marcador dele, ele começa, como ele não é ponteiro, eles são gominhos, eu ainda prefiro ponteiro. Ponteiro eu consigo, parece dosar melhor. Ele começa a cair a autonomia e tal, aí eu parava para abastecer 25 litros, 28 litros, ou seja, ainda tinha uma capacidade lá dentro. Mas
dava aí umas 3 horas de estrada, mais ou menos a cada 3 horas de estrada, 300 quilômetros e tal, eu parava para abastecer. Mas a sensação que eu fiquei, eu falei, putz, eu queria um tanque um pouquinho maior nesse carro. Mas é interessante, que aqui é uma proteção mesmo, né? Muito bom. Às vezes algum galho, alguma pedra mesmo, né? Que o tanque é de material plástico, né? Pode danificar. Tem uma proteção para o freio aqui, parece ser, né? Ele é todo fechadinho aqui por trás, né? É um freio a tambor, né? É bem blindadinho, né? Você vê que não tem entrada de ar, de água fácil. Mas a água acaba invadindo isso aí, não tem jeito. Deixa eu olhar aqui atrás, eu não parei para... É bem silencioso, né? O rodar dele, né? A transmissão, os escapamentos são como é que é a pequenos. transmissão? Faz barulho a transmissão? Muito pouco. Você ouve um pouquinho de engrenagem, você ouve um pouquinho, mas é bem suave assim. Mas você vê, me passa a sensação que é um câmbio parrudo. Sabe aquela coisa quando você anda, que você ouve e você fala, meu, isso daqui deve ser um tanque de... Com uma banana verde. Né? Para tirar o... Você entendeu essa? Entendi, lógico. Tá bom. Para tirar o ruído? Antes de vender o carro, né? Não tinha? Os jipeiros mais antigos sabem dessa. Essa eu lembro. Mas é interessante, né? Quando você olha ele por baixo, ele é muito mais complexo do que por cima, né? Por cima ele é simples de ver, né? No visual, né? As linhas, né? É um carro que engana, TK. Por fora parece, né, um carrinho bem mirradinho, assim, né? Pelas dimensões dele, entre-eixo é pequeno, né? Embora esse entre-eixo dá a entender que é um carro pequeno, mas ajuda a desempenhar muito em trilha, né? Se você pensar que ele consegue contornar terrenos mais acidentados, né? Sem tocar no centro e perder tração nas rodas, né? Isso é muito bom. A agilidade, a história a posição, né? Olha a posição do pneu em relação ao carro, né? Ele é bem na ponta mesmo para... Se não me engano, lá na frente são 37 graus. Aqui é 40 e tantos. É absurdo, é absurdo. Isso aí... É bem legal. Uma coisa que eu não vi aqui na frente foi a posição da transmissão. Ela fica bem alta, né? Em relação ao carro, né? E o cárter também, né? O cárter é impossível de encostar qualquer coisa nele, né? Dá uma olhada onde é que ele está. Não dá. Filtro de óleo posicionado, né, numa região até que... Bem fácil, né? Fácil, né? Acessível. Fácil. Mas olha a posição do cárter em relação, né? Você olha o eixo, a parte mais baixa do cárter ainda é bem mais alta do que o... E mais uma vez aquela impressão, né? Tudo muito acessível, tudo muito claro, assim, né? Visível. Né? Não tem nada assim que você fala, poxa, como que é, né? Para remover isso aqui. Você consegue colocar a mão direto em todas as partes. Isso é muito interessante. O tamanho das barras, né? De direção, né? A gente estava falando da caixa de direção, ela... A outra aqui que você falou, né, Fê? Isso. Que é a que tem aqui na frente, que a gente não tinha mostrado ainda. Na frente é o freio a disco, né? Convencional. Ele é sólido. Ele é sólido? Ele é sólido. Fica numa posição elevada. Isso é interessante, quer ver? Dá uma olhada na posição da pinça. Que eles falam que é para acumular menos sujeira nela, né? Estão vendo? Onde ela está aqui em cima. Eu discordo. Eu acho que é pela própria construção. Não daria para colocar ela atrás ou na frente. Se você reparar aqui, Thiago, não tem como colocar na frente, porque aqui tem esse braço e atrás o outro, né? Então é impossível de colocar. Faz até mais sentido, lógico. Claro, daria para colocar embaixo, mas aí seria uma desvantagem, né? Lógico. Então entre embaixo e na posição superior, eles preferiram a superior. Tem uma barra aqui de fora a fora, né? Agora que eu vi, né? Então além das barras na frente, né? Ela tem... Essa barra é o que faz copiar o movimento da direção de uma roda para outra, né? A outra empurra, vamos dizer, essa... A caixa de direção ela é ligada numa roda só, né? E aqui copia o movimento para aquela. É um sistema bem clássico, né? Mas preservaram e é muito robusto, porque ele é composto por barras, simplesmente barras, né? Bem robustas, né? O pneu, se não me engano, é perfil 80. Isso. 195/80/15, né? Então, ó... O Fernando tem uma experiência bacana sobre pneus. Ele conseguiu aumentar 5 km por hora de final com troca de pneus. Esse carro? Ele testou umas 3 suspensões, pneus diferentes. Ele desenvolveu o Jimny dele para ficar mais adequado. O que você notou de diferença quando você mexeu no teu? Eu experimentei 2 setups de pneus, né?
uns mais para off-roads, outros nem tanto. O primeiro jogo que eu coloquei, o carro ficou muito duro, né? Acho que a lateral do pneu era muito espessa. Realmente eu não gostei. O segundo era um pneu macio, muito bom, mas ele tinha pouca aderência no asfalto. Então eu acho que a melhor combinação é esse pneu aí para esse carro. Que é um Dunlop AT20. Ele é muito suave ao rodar, ele não tem resistência à rolagem, né, tão grande quanto os outros. Não é barulhento. Os outros que eu coloquei, os outros dois eram mais barulhentos. Mas cada um tinha uma vantagem, né? Agora a suspensão eu mexi um pouco em amortecedor, a altura do carro. É coisa que todo dono de carro off-road faz, né? Costuma fazer, o cara que vai pegar uma trilha e tal. Eu achei a suspensão desse carro com pouco curso na dianteira, né? Curso de fechamento. Aí eu levantei um pouquinho, né? Fiz um joguinho de amortecedor para ele ficar mais firme, porque ele é tão molinho na cidade que chega a incomodar, né? Às vezes você se mexe dentro do carro, ele fica balançando. Com o carro parado, você movimenta dentro dele, ele fica... Isso eu ia fazer uma pergunta para você, Teca. Sendo um carro relativamente alto, né? Com centro de gravidade mais elevado e leve, numa rodovia, um vento lateral... Sente. Sente. Sente, mas é a tal história. Eu até comentei isso no vlog que eu fiz da viagem com o carro. É que se acostuma com o balanço. Ah, entendi. Entendeu? Então é aquela coisa, tem gente que falou, não acredito. Eu encontrei com um amigo meu. Ele falou, cara, a hora que eu vi você fazendo curva na estrada, eu não imaginei que esse carro fazia curva. Não é isso, eu acho que é respeitar o tamanho do pneu. Então não é um negócio para você vir pendurado. Mas se você vier respeitando as características do carro, você consegue guiar tranquilamente. A direção, ela é um pouco, pela característica do off-road, eu achei um pouco desmultiplicada, vamos dizer, do que a gente está acostumado. Só que, por outro lado, é um carro que esterça bastante. O raio de giro dele é bom. Por ser um carro 4x4, com todas essas características, a gente esperaria que fosse um carro meio ruim de manobra. Não. E na estrada é um carro que você vira um pouquinho mais. Ele não é aquele carro que dá a cara tão rápido assim, mas eu achei de andar... É engraçado isso, né? Porque teve muita gente que me perguntou, mas é estável na rodovia? Não sei se eles veem um pneuzinho e tal. Tipo, alto. É para andar tranquilo. Você sente um pouco a história do vento lateral? Sente. E eu senti essa história também. Aqui em São Paulo mesmo, você passa às vezes numa valeta, alguma coisa, ele oscila de um lado para o outro, de um lado pro... Sabe assim? Poderia ter menos. Então valeu a pena os amortecedores ser... Sim. Fica bom para passar em lombada, Fê? Eu acho que você teve uma experiência com o Fernando. Do jeito que ele vem, a 80 por hora, ele passa na lombada, sai as 4 rodas do chão, e o objetivo é não dar fim de curso na traseira, né, na suspensão traseira. Ou seja, né, quando dá o fim de curso expandido, né, não dá aquela batida, aquele barulho, né? Ele trabalhou isso também. E funcionou. Então, do jeito que vinha, pulava as 4 rodas, pum, macio e tal. Mas ele desenvolveu para o uso urbano, que é contra lombadas, né? A gente deu uma brincada boa com ele, hein? Foi... Na rua aqui atrás, tem uma rua bem acidentada, né? Andava normal para ver justamente como o carro se comportava, né? Num terreno muito acidentado, se ele perde muito, né? Enfim, ficou gostoso de andar. Baixa ele de novo, vamos terminar de olhar. Dá uma diquinha pro pessoal do barulho atrás, lembra? Tem um barulho, meu, pra achar... Do que barulho? Um barulho lá atrás, lá terrível, que não... De acabamento? Não, de... Não. Parece uma arruela solta, um parafuso solto, sabe? E aí você fica procurando parafuso, a arruela, mas não é isso. Não dá nem pra imaginar, assim, o que é. Você não consegue imaginar. Parece uma fechadura de porta, uma fechadura. com folga, alguma coisa assim. Pelo menos no meu tinha. Né? E o Fernando descobriu. Que eu achei a parte de acabamento dele muito boa. Assim, até fiquei incomodado porque a cadeirinha da minha filha é o que está fazendo barulho. Dentro. Do resto, você tira a cadeirinha dela, o carro é muito quieto por dentro, né? De acabamento. O meu carro, depois de usar um tempo, ele tinha um barulho nessa coluna. Eu até acabei desmontando e não achei nada. Aí conversando com o Fernando e tal, a gente foi pesquisando e ele achou o que era. É um problema que eu já percebi em outros carros. Algumas chapas, elas são emendadas com cola. E dependendo de como fica a cola em alguns pontos, começa a dar o ruído. Um rangido metálico, parece uma fechadura solta, alguma coisa assim.
E aí, para resolver, é o que algumas concessionárias fazem, você começa a forçar a lata e você vai ouvindo os estalos da cola se acomodando. Aí some o barulho. Então, caso alguém tenha um e não consegue achar de maneira alguma e já desmontou como a gente desmontou aqui, arrancou um monte de coisa, dá um trabalho, né? Basta chegar aqui nessa coluna e apertar a lata que ela vai estalar e aí some o barulho. Cria uma tensão na chapa, né? Na chapa, Depende de como a cola cura. É difícil isso de acertar, né? Mas era nesse ponto aqui, né? É exatamente aí. Tá vendo essa emenda aqui com cola? Tem cola. Aqui. Aí você vê. Ó. Viu? Se tiver com barulho, depois que você faz esse exercício, vai parar o barulho. Sério mesmo? O meu a gente desmontou tudo, lubrificava isso aqui, lubrificava as dobradiças, porque a porta é grande, né? Grande pra caramba. E pesada, né? Então, ela é pesada, mas uma coisa que me chamou a atenção é que o funcionamento dela, o abrir e fechar dela, é muito suave. É muito suave. Tipo isso daqui, você não precisa dar porrada. Né? Esse funcionamento eu achei muito bom. Precisa tomar cuidado, que eu até olhei aqui, eu lembrei que tem até uma marquinha aqui. Que isso é uma coisa que às vezes se você distrai, você vai abrir, tem que olhar, porque ela é uma porta grande, então você tem que parar longe de parede, obviamente, para não apoiar aqui. Entendi. Aqui tem uma guarnição também, né? Interessante. Não é uma coisa que a gente vê. O raio dessa porta pode ser inconveniente, mas em contrapartida, né? O espaço Você tem uma janela de acesso aí muito grande. Como eu usei bastante, eu fui viajar, eu deitei os bancos, achei interessante que eles têm esse revestimento. Se o carro fosse meu, eu ainda teria um tapete, alguma coisa que eu colocaria para ter uma proteção maior, porque o plástico, obviamente, começa a marcar um pouco, mas tem Isofix, tem toda a parte de fixação também para cadeira de criança. Achei o espaço interno bom dele, assim, para a Estela aqui atrás, tipo, a gente foi com conforto lá na frente e a criança aqui atrás tinha espaço tranquilo, né? Essas cadeiras são grandes hoje em dia, né? Elas não são pequenininhas. Eu particularmente não sou muito pequeno, né, Thiago? Particularmente eu acho atrás um pouco apertado. Não diria que é um carro para você usar todo dia com 4 pessoas, né? Com certeza não. Eu acho que o propósito do carro é tombar esses bancos aí, colocar sua tralha, né? E eu acho que tem país que ele é vendido só 2 lugares, né, Fê? Você lembra disso? Depois que ele teve aquele problema com emissões e as caminhonetes e utilitários, os limites são mais permissivos, aí eles começaram a vender o carro com uma gradinha ali e aqui ficou um porta-mala. 2 lugares, né? Sem os bancos, né? Perfeito. Sabe um motivo impactante na questão de emissões desse carro? Porque você tem que relacionar a massa do carro com a quantidade de emissões de monóxido de carbono. Como ele é um carro muito leve, entendeu? Essa relação, por exemplo, é admissível que um carro muito pesado, um caminhão, por exemplo, libere mais monóxido de carbono por quilômetro rodado, né? Como ele é muito leve, essa relação prejudicou ele, entendeu? A quantidade de monóxido que ele libera pelo peso dele, ser muito leve, o prejudica. Então você tem que pagar 1.000 euros de imposto para você comprar um carro na Europa, por causa dessa relação CO2 e peso. Entendeu? É interessante isso. Eu tô lembrando das aulas de projeto de carroceria, né? Quando a gente começa a idealizar uma carroceria, o conceito do carro, o desenho nasce mais ou menos assim, né? Você cria uma estrutura básica, né? Que ele tem esses formatos muito retos, assim. E óbvio, né? Quando você vai jogando a casca do carro, o design, começa a ficar mais complicado você remodelar aquela estrutura base, né? Aquela estrutura base serve basicamente para você fazer um pré-dimensionamento. Mas esse aqui ele já está muito próximo do desenho inicial, né? Se você observar as linhas retas, né, quadrada, isso ajuda no volume interno, né? Mas também ajuda em outras coisas, né? Por exemplo, o ângulo de janela é mais difícil de aderir sujeira, né? O ângulo do para-brisa ajuda no reflexo, né? Então houve um casamento aí entre a parte de estrutura de carroceria e também a aplicação off-road, né? E isso é muito interessante. E com certeza aqui, para esse carro ter esse peso, deve ter aços de excelente qualidade aqui. Não tem como fazer tão leve assim, né?
sem ter aços de boa qualidade. Perfeito. Né? Esse é bem fácil de perceber, né? Tiago, a porta você não achou pesada e grande demais? Não chegou a me incomodar. Esse é um fato que me incomodava bastante. No dia a dia ela ser... Achei uma porta muito grande e pesada. Claro que ela tem que avançar para ter acesso às pessoas entrarem aí atrás, né? Mas... Achei o rebatimento bom do banco. Tipo, o banco vem bem para frente, então, para eu colocar minha filha na cadeirinha, que eu preciso entrar lá atrás no carro, eu achei prático, mas essa da porta eu não tinha reparado. Uma coisa que eu gostei, assim, eu curti essa experiência da cabine menorzinha. Porque os carros hoje eles estão precisando ficar maiores, né? Uma coisa que eu falo, assim, o cliente ele gosta de ter a sensação que ele está comprando um carrão, né? E isso eu acho até que é uma coisa que atrapalha nesse carro. Mas eu gosto hoje em dia de estar num carro pequenininho, que eu estico o braço para trás, minha filha está ali, eu vou com a mão às vezes na perna dela, sabe, brincando, alguma coisa, fica tudo mais fácil. É um conceito, eu vejo que a pessoa que eu imagino, o comprador desse carro, obviamente, sem ser o cara do off-road, mas o cara que decide por ter um carro desse é um cara que provavelmente ele não está preocupado muito em moda, é o cara que não valoriza o carro porque ele tem luzinhas que mudam de cor ou porque ele tem a central multimídia mais sofisticada, é gente que gosta de coisa boa, né? E que é muito autêntico, né? Porque um carro, hoje em dia, cada vez os carros com vidrinhos menores, linha de cintura mais alta, rodas maiores, decidir por comprar um carro todo quadradinho e tal, é um cara que tem que estar seguro do que ele quer, né? Assim, e eu gostei muito do dia a dia. Uma coisa que eu não sei se você chegou a ter essa experiência, que eu comentei no vídeo, eu achei o banco muito confortável. Eu peguei estrada, eu dei 1.100, 1.200 quilômetros numa pernada, um dia inteiro na estrada, literalmente, vendo o sol nascer e o sol se pôr. E a minha lembrança de outros carros é que eu ficava com o corpo doendo. Eu tive uma sensação semelhante boa nas picapes lá dos Estados Unidos, na F-150, que ela tinha um banco muito confortável. Assim, nesse carro me chamou a atenção. Primeiro que eu gosto de banco de tecido, eu até prefiro os banquinhos de tecido do que os bancos de couro, e eu achei eles muito confortáveis. Falando em conforto, o que você achou do isolamento acústico? Muito bom. Muito bom? Muito bom. Eu imaginei que não fosse bom justamente para redução de peso, sabe? Mas que o isolamento acústico é pesado, né? O carro não anda a altas velocidades, né? Para você manter uma média numa viagem igual que ele fez, é 100 km por hora. Entendi. Senão ele te deixa cansado, né? Um veículo off-road tem essa característica, né? Entendi. É um carro que balança, então você tem que respeitar ele. Requer mais atenção sua ali, né? Então, se for a 100zinho, 110 é de boa. Se você olhar a carroceria, né, o design do carro, dá a impressão que essa região aqui causa ruído à beça, né? Não é um design que corta o vento com facilidade, né? Eu achei que fosse ter muito mais aquele barulho que incomoda justamente aí na coluna do carro, aquele barulho que fica perto da gente ali, não. Como é que é a visão de vocês em relação a uma transmissão de 4 velocidades num carro em 2022, assim? O que vocês imaginam, assim, que tem por trás disso? Vai primeiro porque eu usei o carro e eu sei que eu vou falar. Olha, é o que a gente estava falando, não é um carro para você atingir velocidades elevadas, né? Então, com uma 4ª marcha e para o tipo de carro, você consegue viajar numa velocidade de cruzeiro, sendo com motor com um giro relativamente médio, né, vamos falar assim. Eu diria que uma 5ª marcha para um carro que não se desloca em alta velocidade seria um componente a mais, um exagero. Para a aplicação dele e para a velocidade máxima proposta, não há necessidade de mais relações de marcha, né? A 4ª é suficiente. Os carros antigos que se deslocavam até 120 por hora, até 130, 140, 4 marchas, não tinha 5ª. Né? Começou a ficar mais veloz, né? Uma aerodinâmica mais adequada, aí sim, 5ª marcha e tal, né? Enfim. Mas para esse propósito aqui eu não vejo realmente necessidade. Isso a princípio, quando eu comecei a usar o carro, né, principalmente em algumas estradas, isso me chateou um pouco. Por ver o contagiro, né, alto, né, sempre 4.000 giros, né? Eu sei que esse carro com uma 5ª marcha, mesmo que seja colada na 4ª, ele não iria atingir a velocidade máxima, porque ele não consegue levar essa 4ª até o final do giro. Então, essa 5ª poderia ser bem-vinda para acalmar o motor e você não sentir aquele motor girando tão rápido, né? Perfeito. Mas não há necessidade. Eu acho que os malefícios dela seriam um câmbio mais complicado, teria que ser
teria que gastar mais espaço do câmbio para fazer engrenagens menores que se tornariam mais frágeis. Então, para mim, isso está perfeito, né? Não deve ser mudado. Né? Não deve ser mudado. Né? Isso aí deve ser muito robusto por dentro. Não tive acesso a uma mecânica dessa para desmontar. Meu carro era muito novo, não cheguei a fazer nada, né? Mas pelo que eu vi, né, a esquemática do câmbio, ele é um câmbio muito robusto. Né? Perfeito. Então acho que não vale a pena acrescentar uma marcha a mais. Sendo que a transmissão manual tem 5 marchas, né? Então, mas acho que a primeira é bem mais curta e a quinta é um pouquinho mais longa do que essa, que também não vai gerar nada de benefício. Entendi. É interessante o ponto de vista, porque quando a gente olha no papel, causa uma sensação de carro velho, né? De coisa antiga. Você fala, como assim? Só que quando eu andei, eu lembro a primeira vez que eu andei no teu carro, que a gente saiu para dar uma volta. Só olha o funcionamento dela. Ela tem 4 velocidades, mas ela não é uma transmissão de conceito antigo, sabe? Com trocas com tranco ou que não modula bem, nada. A calibração do câmbio é muito boa. Assim, e muito rápida, né? A troca rápida. de marcha. Exatamente. Então, assim, depois de usar, eu entendi que na prática e no dia a dia, você nem lembra. Você lembra quando você está um pouquinho acima do 100 por hora, 120, se ele quiser levar até um pouquinho mais, aí que você vê que de fato ele está naquela rotação alta ali, 3.500, 4.000 rotações. Mas de resto, assim, no dia a dia, eu achei muito boa de funcionamento. Tem que ser bem justo, porque tem gente que vai olhar e vai falar, não acredito que você está... precisa andar e usar. Mas assim, da minha parte, resumindo, daria os parabéns à engenharia, porque a versatilidade é muito grande. É isso, esse desconto que a gente tem que dar para algumas coisas. Se você olhar puramente um carro, né, te dá conforto, estabilidade em altas velocidades, né, e também olhar o outro lado oposto, um veículo puramente de off-road, e esse aí consegue transitar nos dois lados. Cara, é muito difícil fazer isso, porque se você pega as cartilhas, né, de criação e desenvolvimento de carro, elas são isoladas. Off-road, né, competição, né, conforto. Então, você temperar tudo isso e fazer realmente um carro versátil e ter que atender custo, né, uma série de critérios, legislação, não é muito fácil. Conseguir criar um carro assim tão versátil, com uma série de coisas boas, né, coisas que a gente não está acostumado a ver. A gente vê muito carro com componente muito frágil, muito, né, esguio. Aqui não tiveram dó. Dá para perceber que, né, capricharam em muitas coisas, né, enfim. Para não dizer que, para fechar aqui, né, a minha opinião sobre o carro, dizer que a gente só fala tudo de bom do carro e não fala das coisas negativas. Eu, como usuário desse carro, quando tive a oportunidade de dirigir ele, enfrentar o dia a dia, em diversas condições, a gente já falou, o tanque de combustível é muito pequeno, né? Eu realmente não gostei dessa parte. Para mim, a porta me incomoda e a suspensão por ser tão suave. De resto, eu acho um projeto muito bacana. Claro que tem pessoas que não vão enxergar com os meus olhos, né, o que eu achei. Claro. Né? Às vezes a pessoa se desloca em curtos espaços, né? Por exemplo, vai trabalhar e volta, ou pega uma trilha no final de semana que 40 litros é o suficiente. Então, ela não vai reclamar disso. Mas é a minha opinião, né? Perfeito. Eu deixei todas as minhas opiniões e todos os pontos que eu fui anotando num vídeo que eu vou deixar sugerido para vocês aqui no final, mas eu genuinamente curti pra caramba o carro. É um carro que eu teria no meu dia a dia e é um tipo de carro que provavelmente me causaria a sensação que não dá vontade de trocar. Sabe, assim, aquela coisa que sempre vai ser aquele carro bom, um bom parceiro e que vai cumprir com a proposta. E você levou até sua mãe para andar, né? Levei minha mãe e minha filha, as duas maiores preciosidades que eu tenho. Fomos fazer trilha e entramos... Na pirambeira mesmo? Literalmente, minha mãe... Chegou um trecho que eu falei, mãe, vamos deixar os vidros abertos, porque vai que a gente precisa sair do carro. Minha mãe queria morrer. Passamos numa região de atoleira. Eu vou deixar aqui no final do vídeo para vocês, agradecendo mais uma vez essa dupla que sempre traz bastante informação, que eu tenho certeza que vocês acompanham. Para quem não viu, tem Renault Kwid também. Vou deixar como sugerido outro carro aí que é super interessante, porque é uma outra proposta. Bem polêmico. Bem polêmico, mas cheio de coisa interessante para vocês verem. Tá bom? Obrigado mais uma vez a vocês. Obrigado a galera que acompanhou. Tchau.